Você já parou para pensar, né, que a birra não é sobre te provocar, que não é sobre te afrontar, mas é sobre uma dor emocional que essa criança precisa ser ajudada? Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso, a trazer essa consciência. Somente diante dessa consciência que eu serei capaz de agir de forma mais assertiva, de fato, estar no controle da situação. Eu costumo dizer que quando você perde o controle diante de uma birra, por exemplo, é como você de fato estivesse perdendo o controle e deixando o controle na mão do seu filho, permitindo que o seu filho influencia as suas emoções e as suas ações nesse momento. Então, você precisa de fato proteger o botãozinho de controle aí em você, porque quando você perde o controle, é como se você desse a oportunidade para de fato o seu filho agora influenciar no seu comportamento, influenciar nas suas emoções, influenciar nas suas decisões. Então, mãe, você que está me assistindo aqui agora, você precisa de fato manter o controle emocional diante de uma birra. E quando você é capaz de ter essa consciência de que não é sobre você, não é para te afrontar, mas é uma dor emocional que o seu filho está vivendo, você consegue de fato manter-se no controle, tá? Existe um provérbio bíblico que eu gosto muito, que diz que quem não sabe se controlar, né, é tão sem defesa quanto uma cidade sem muros. Tem esse provérbio lá, acredito que no capítulo 25, versículo 28, você vai encontrar esse provérbio, né? Porque a pessoa que não tem controle é como se de fato ela não tivesse a defesa. É como se as pessoas de fora tivessem a capacidade de influenciar diretamente nas suas emoções, influenciar diretamente no seu comportamento, nas suas atitudes e nas suas decisões. Por isso que é tão importante, diante da birra, você de fato estar no controle da situação, tá? Você não perder a paciência, você estar mesmo consciente das suas ações nesse momento, consciente do seu comportamento diante da birra do seu filho, não é sobre você, é sobre ele, e ele precisa da sua ajuda nesse momento da birra, tá? Então, a criança, quando ela está frustrada e ela se joga no chão, a criança, quando ela está frustrada e ela joga as coisas no chão, é a forma dela tentar expressar alguma coisa, tá? É claro que muito desses comportamentos, como, por exemplo, bater, jogar as coisas no chão, são comportamentos que a gente precisa intervir, a gente precisa mostrar para a criança que é errado, a gente precisa mostrar um comportamento, qual é o comportamento certo para essa criança agir no momento da frustração, mas a gente só é capaz de ensinar o que de fato essa criança pode ou não fazer diante da birra se eu estiver calma, se eu estiver no controle, se eu de fato estiver no controle da situação, ok? Então, gente, por que é tão importante você manter o controle? Por que é tão importante você manter o controle diante da birra? Por que é importante você não explodir ou reagir imediatamente diante da birra do seu filho? Porque, primeiro, quando você mantém o controle, você consegue sair desse piloto automático, de reações ao comportamento do seu filho. Quando você mantém o controle, você é capaz de agir de forma mais sensata, de forma mais prudente, com um olhar do tipo, o meu filho, ele está sentindo uma dor emocional e ele precisa da minha ajuda. Quando eu saio desse piloto automático, eu sou capaz de olhar para o meu filho como ele precisa da minha ajuda e não como ele está me afrontando, entende? Então, quando você mantém o controle, mantém a calma, mantém a paciência, você é capaz de fazer o que de fato precisa ser feito, que é ajudar o seu filho. Quando você consegue, de fato, ajudar o seu filho a se acalmar, né, a lidar com aquela emoção que ele está sentindo, você é capaz de ensinar o que pode ou o que não pode fazer diante de uma birra, tá? Imagina o seu filho lá se jogando no chão, num descontrole emocional muito grande, no auge ali das suas emoções todas descontroladas, e você começa a falar com ele, tentar explicar para ele o que é certo e o que é errado. Nesse momento, seu filho não vai aprender. O cérebro do seu filho, ele está ali num processo de
de tentar se defender de alguma forma, ele não vai conseguir ser receptivo para aprender nada, enquanto ele estiver naquele descontrole emocional. Então, uma coisa que eu percebo muito dos pais é, quando eles perdem o controle diante da birra, o filho está lá se jogando no chão, fazendo a birra, chorando, e o pai está ali tentando ensinar, tentando mostrar para o filho o que é certo e o que é errado, tá? E nesse momento da birra, não é momento de você tentar ensinar nada, não é momento de você tentar explicar nada para o seu filho. No momento de um descontrole emocional da criança, a única coisa que você precisa fazer é você estar no controle, é você estar calma para você acalmar o seu filho. O primeiro ponto que nós precisamos entender, que é tão importante você manter o controle, é porque o seu filho só será capaz de se acalmar e aprender de fato o que é certo e o que é errado quando você for capaz de acalmar o seu filho de forma positiva. E para isso você realmente precisa estar no controle, entende? Então, quando você consegue, né, romper esse ciclo de ser reativa à birra do seu filho, entendendo que a birra é sobre você e não sobre o seu filho, né? Você consegue, então, agir de forma mais consciente. E quando você lida mantendo o controle, mantendo a paciência, mantendo a calma diante de uma birra, você é capaz de ensinar. Você é capaz, de fato, de gerar aprendizado na vida do seu filho.